Mais uma live dos amigos aqui começando exatamente às 7h22. Calor que fez hoje, hein, pessoal? Nossa, calorzão. Com o nosso amigo Ângelo, boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma live dos amigos. E com o nosso querido... Boa noite, pessoal. Alexandre, tudo bem? Pessoal, separamos algumas pautas aí para a gente começar a semana aí, já falando de política, já fiscalizando o executivo, seja em qualquer esfera, né? Seja municipal, seja estadual, seja federal. É muito importante nós estarmos atentos aos nossos gestores, né? Ao poder executivo, que é o poder que administra, né? Dentro desse quadro, né? Eu trouxe aqui um tema polêmico para ser falado, um tema que é muito... Alexandre aqui. Um tema que é muito discutido em sala de aula, inclusive com as crianças, mas de uma maneira distorcida, que são as privatizações, né? E aí nós tivemos o Bolsonaro anunciando 17 privatizações, né? Privatização de 17 estatais, e o Dória, já no começo do seu mandato, anunciando a privatização de 220 estatais aqui no estado de São Paulo também. Olha só, 220. Um número elevadíssimo, né? Saldo até agora, nenhum dos dois privatizou nada, por enquanto. Bolsonaro está tentando caminhar aí num modelo de privatização. Houve a sugestão já, uma fala de alguns amigos, de que ele talvez vá privatizar a Eletrobras ainda esse ano, né? Mas por hora não houve nenhuma sinalização por parte do governo. Em contrapartida, o senhor Dória também, para não ficar atrás, não privatizou nada esse ano e não demonstrou nenhum sinal de empresa que irá privatizar, né? Gostaria de saber dos amigos aqui, da participantes da nossa live, e de vocês que estão aí também, mandem mensagem para nós já, falando o que pensam, né? O que vocês acham da ideia de começar as privatizações esse ano, né? Dos dois, né? Partindo das duas pautas. A agenda do Dória, que é mais voltada ao liberalismo, e a agenda do Bolsonaro, que é uma agenda conservadora liberal, né? Mas de liberal ainda nós não vimos nada em nenhum dos dois, né? E aí, o que vocês poderiam falar sobre? O Dória vem surfando aí nessa onda, né? Ele vem meio que sempre aí seguindo as pegadas deixadas do presidente. E sem resultado algum. Privatizar é o desejo, né, de todos nós, que privatize todas e rápido. Mas o que Dória tem sinalizado mais é como... Eu noto mais como demagogia, como... Eu já acho que ele já está em campanha eleitoral já para 2022, porque o que ele fez, apesar de não ter conseguido ainda privatizar nada, os acordos que ele fez para manter a montadora, né, aqui no Brasil, em São Paulo, deu subsídio, isentou, ficou. O resultado disso é que, acho que em julho ou agosto, São Paulo teve uma retração de 26%. Né? Então, nada mais é do que demagogia e campanha, né? Infelizmente, visto do governo de São Paulo, porque você não vê ninguém saneando, né, uma empresa, preparando a empresa para ser privatizada, né? Ao contrário do que já estão, né, Petrobras já tem aí 10 mil, 12 mil, aí, 10 mil parece que já entraram no acordo já de demissão voluntária, tem mais um pacote, então muitas coisas estão... Não é simples privatizar uma empresa desse tamanho. O governo federal alguma coisa já vem sinalizando, e o governo estadual eu acho que vai mais assim, campanha eleitoral ainda. Uma boa perspectiva essa do Dido, Alexandre. Você acha que tem que acontecer um desmonte das estatais antes? Como se dá esse processo de privatização em si, né? Para podendo falar, né? Um pouquinho mais. E também, né? Se é possível começar ainda esse ano, que eu acho que é o principal ponto que a galera quer saber. Tem como começar a privatizar já esse ano? Não tem? O Enéas aí tá terrível hoje, hein? Querendo ser o William Bonner aqui da bancada. Antes de mais nada, queria mandar um abraço aí pro Paulo. Pensei que nem ia ter mais, não, Paulinho. A gente está firme, que segunda-feira passada eu tive um compromisso aqui, né, com a parte pública, né, que eu faço voluntariamente. Falei para os dois meninos para fazerem, mas eles ficaram encabulados. Então, um abraço aí para o Éder, Rodrigo, Tati, Zé Mário, Luizão. Luizão, você faltou hoje, hein? Deu cano aqui. Mas quem está furando? A Leila.
Mas quanto à privatização, na verdade, o Dória é muito marketing, né, pessoal? Ele, aquilo que o Dido falou, ele está se preparando, na verdade, para uma eleição. Talvez eu acredito que ele deixe tudo para os últimos 2 anos, né? Como todo bom e velho político, só aparece nos últimos 2 anos para eleger. E apesar que é difícil, você tem que preparar a estatal para poder fazer a privatização. Você tem que demitir, tem que fazer lá os acordões, né? Tudo certinho, tem que preparar o legislativo para poder aceitar. E o que me preocupa muito é que o Brasil, a gente não tem know-how para fazer privatizações, né? E aí a gente pode estar entregando na mão, na verdade, de um oligopólio, né? Transferindo só de poder e cair na mão dos amigos, 3, 4 pessoas para explorar, como aconteceu com a telefonia PSDB. Então, assim, a Petrobras, na verdade, você tem que privatizar e abrir mercado, né, automaticamente. Aí você tem que ver qual que é o acordo que você vai fazer nesse projeto de privatização, entendeu? Você já vai fazer abrindo o mercado para 3, 4, 5, 10 empresas começar, você vai abrir simplesmente para o menor preço entrar, qual vai ser a contrapartida da iniciativa privada que vai assumir. É uma parte bem complexa a privatização. Exato. Eu vejo assim que o político brasileiro não tem know-how para fazer isso também, né? Até mesmo porque quem tem hoje aí na política, mal estuda, né, para saber os processos. Então as privatizações vão ser mais políticas do que propriamente de gestão, para melhorar o serviço. Lógico que mesmo estando na mão da iniciativa privada é melhor do que na iniciativa pública, isso a gente não pode negar. Porém, a gente tem que ter ferramentas para poder fazer esse controle, né? Isso que me preocupa. Por exemplo, você privatizou a telefonia, o filé mignon todo mundo quer, né? Mas ir lá na ponta, lá na periferia no Nordeste, nas cidades mais distantes, o telefone continua não funcionando, né? Até em grandes centros, às vezes tem as sombras, o telefone não funciona. Então a gente privatizou uma telefonia no estilo do Tupiniquim, que no presídio funciona todas as operadoras, mas nas grandes cidades muitas vezes tem regiões que não funcionam. Então tem que privatizar. Agora, como vai privatizar é que me deixa um pouco apreensivo. A velocidade que vai ser privatizada e quem vai entrar no mercado para privatizar. É isso que me deixa... Porque a gente não tem pessoas tão ricas no Brasil para também assumir e criar empresas para pegar. Na verdade, vão ser chineses, vão vir com força aí, os americanos. Então... tem mais isso. Eu acredito que a economia nossa tem que ter condições de brasileiros tornarem-se milionários e bilionários e pegarem essa exploração. Mas você vê como ponto negativo o chinês, o americano, o inglês, o francês entrar? Não, eu não vejo ponto negativo, mas eu vejo que tem que ter gente de tudo quanto é canto. Não é passar, por exemplo, esse daqui são os espanhóis, a Telefônica que vai pegar, esse daqui é um grupo árabe que vai pegar, esse daqui... Então, por isso que tu tem que abrir, né? Tu tem que abrir e colocar 300 empresas aí de setores diferentes, em países diferentes. Cai, como nós estamos vendo hoje nos bancos, uma quantidade... ínfima que você conta nos dedos da mão de banco e ainda as pessoas reclamam de que o preço e o serviço prestado pelos bancos, taxas de juros são ruins. Óbvio, eles não têm concorrência. Então, o momento, a oportunidade é única de privatização, de fazer ela bem feita, de termos aprendido com a telefonia e fazer um processo diferente, né? Nós temos um problema sério, porque as eleições são diferentes, né? Então, por exemplo, agora a gente está chegando no segundo semestre, então a gente vai ter até o primeiro semestre do ano que vem, até maio, junho. Depois disso, esquece Brasil. E aí tu tem o carnaval, fevereiro e março, que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval.
Então, tu está em agosto, novembro, dezembro, acabou o ano. Depois vai começar em março. Abril, maio, junho, começam já as eleições de 2020. Então, é complexo. Aí tu só vai rever depois, e aí já entra novamente a eleição para coisa. Então, isso atrapalha muito no Brasil. Tem que ser. E a gente tem reforma da Previdência que ainda não acabou, né? O Senado foi lá e deu mais uma enxugada. Você tem uma reforma tributária que está na lista aí. Tudo isso vai melhorar, por exemplo, para privatizar depois. Então, eu acredito que lá pelo último ano é que começam as privatizações. É que assim, no último ano. Que não, vocês colocaram a privatização como o inverso da estatização, né? Que aí o contrário seria você ter uma empresa estatal, né? Pelo menos no contexto brasileiro, eu reconheço isso legal. O problema é que quando você não sabe, acontece o que aconteceu, por exemplo, com as privatizações do PSDB. Você sai de uma estatização, caminha para uma privatização, mas cai numa burocracia. Que aí você não tem um livre mercado, você vai tentar fazer o controle via Estado. Né? E aí você acaba por aumentar o Estado, que foi o que o PSDB fez. Você falou aí na primeira parte, e o Dito também falou, olha, pelo menos é um pouco melhor do que uma empresa estatal. Sim, pode ser na oferta de serviço, mas eu acho que no bolso do consumidor, mesmo assim, acaba sendo pior. Você vê que no caso da linha telefônica foi um caso bem atípico mesmo, porque você não tinha nem estrutura, né, antes das privatizações. Né? Mas continua, não tem. Nos lugares. Você vai privatizar o quê? Vai privatizar a Petrobras, mas aí quem que vai distribuir? Quem que vai refinar? Então tem um monte de incógnita aí no processo. Porque também assim, ó, tu vai passar por uma empresa, por exemplo, digamos que vem aí uma empresa internacional. Só que ela vai continuar com um custo de folha de pagamento alto, uma burocracia tremenda no país. Então, beleza, ela vai privatizar, vai dar na mão do mercado internacional, ou até mesmo de grandes milionários, que vai assumir, vai tocar um projeto, mas vai continuar com os mesmos problemas. Entendeu? Porque tem coisas muito mais importantes ainda para se definir. Então, tu tem uma reforma tributária, seria ótimo você fazer. Porque daí o investidor externo, quem vai comprar essas empresas, quem vai começar a explorar, tem um ambiente mais saudável, sabendo o que vai encarar pela frente. Aí você vai vir, por exemplo, com uma exploradora de petróleo, ou refino, ou distribuição, beleza, vai chegar no Brasil, quero montar um posto que não tenha frentista. Não pode. Entendeu? Quero distribuir um caminhoneiro dirigindo e entregando a carga. Não pode, é 8 horas. Então, tu vai continuar com os mesmos problemas. Por quê? Tu tem que mudar a CLT, tu tem que mudar a tributária. O cara sai com um caminhão, sai com um combustível de etanol de Araraquara, vai a Paulínia, gera uma nota para voltar para Araraquara. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito definido antes de tu entrar com uma privatização. Aí tu consegue até elevar mais o mercado, o produto, a empresa que tu está privatizando. Então tu vai privatizar, por exemplo, o Correios. Legal, show de bola, tem que privatizar. Mas e aí? Vai passar para a mesma CLT? Vai aumentar a CLT? Então o investidor também não é bobo. Ele vai colocar dinheiro no que dá dinheiro. Ou ele vai repassar para quem vai comprar o serviço dele. Então, às vezes, tu está gerando uma expectativa que privatizando o correio tu vai baratear o preço, mas não, tu não vai baratear. Que cai muito, né? A telefonia também caiu um pouco nisso, né? Se bem que teve melhora sensível, que não tinha mais as ações, né, que você tinha que comprar, que o preço era um absurdo. Mas é o que as pessoas não entendem. Privatizou, mas se você falou que ia diminuir o preço. Mas não tem mágica. É matemática, é um mais um. Não é porque foi o gringo que comprou que ele deixa de pagar os impostos, que ele deixa de recolher folha de pagamento, cumprir CLT. Não tem mágica. Ele pode ser muito bom, ter uma produtividade, ter uma dinâmica muito maior, um know-how maior, né, do que o governo, mas ele não é mágico. Ele não consegue reduzir os custos dessa forma. Vocês acham que, por exemplo, o Bolsonaro ainda anunciou só 17 privatizações, que já é complicado. Eu não acho que ele vai privatizar 17 estatais. Eu não acredito, sinceramente. Estou falando da minha perspectiva. Vocês podem discordar. Mas o Dória anunciou 220, gente. Você acha que ele teve tempo de fazer um estudo sobre 220 empresas estatais?
Esquece, não fez nem de uma, É né? promessa de campanha, a gente tem que parar de acreditar em político em época de campanha, gente. Para com isso. Não acreditem. Não votem em promessas eleitoreiras. Não votem. O cara saiu prometendo que eu sou liberal, eu sou bonzão, vou privatizar geral. Não vai. Não vai. Privatização, se o cara conseguir fazer, ele vai privatizar uns 5, 6 empresas. Né? E já visto isso dando processo. A aceitação é difícil também. Como eu disse, que as pessoas criticam, falam, olha, o cara falou que ia diminuir o preço, mas eu continuo pagando o mesmo preço. Talvez ele nem notou uma significativa melhora na prestação, na qualidade da prestação de serviço. Aí quando a gente fala assim, isso estou dizendo assim, é uma dificuldade que a sociedade impõe também, porque tem esse lado. E, ao mesmo tempo, quando a gente diz assim, olha, o governo vai sanear, né, como agora, né, tá começando a Petrobras, preparando a Petrobras, você fala, mas a hora que está dando dinheiro, tu vai vender ela. Não é isso. É que se pegar do jeito que está, quem que vai comprar aquilo? Né? Você vê que a gente acompanha, às vezes, algumas aquisições, né, de uma empresa por outra, e a negociação do passivo trabalhista é crucial no negócio. Uma grande rede de supermercados daqui da cidade, com alguns problemas, foi passar adiante. Quando passou, e aí, como é que nós ficamos com o passivo? Vai para mim, não vai? Ficou bem definido. O passivo trabalhista é teu. Negociaram lá, apesar de ela ter passado a marca para frente, ela assumiu todo o encargo passivo trabalhista, que é gigante. Agora, óbvio, uma empresa de fora vai vir aqui, ela quer ganhar dinheiro, ela não vai começar já tão negativo desse jeito, né? Ela já tem um grande caminho para percorrer. Mas nesse caso não repassa. Não. Público não repassa, passivo não repassa. Ele vai assumir tocado ali para frente. Porque é funcionário público, entendeu? Ele vai ser realocado dentro do próprio governo. E é por isso que o governo saiu os PDVs. Porque senão ele vai ficar com aquele paquiderme, onde ele vai colocar? Não vai ter repartição O pública. problema é que hoje já tem um monte de precatório parado. Exato. Né? E aí vai ser o problema. Próxima pauta. Próximo assunto aqui em pauta, pessoal. Privatizar, nós somos a favor, né? Sim, Totalmente a favor. Feito corretamente. Tudo. Melhor coisa do mundo. Próximo assunto, tá? O G1, né, que é o portal de notícias da Rede Globo, fez um insulto a uma criança que acompanhava o Bolsonaro no desfile da Independência, né? O que aconteceu? O menininho subiu lá, do lado do presidente, e aí houve vários comentários nas redes sociais, e um dos comentários desses que aconteceram foram um comentário infeliz do G1, né? Xingando, né, de imbecil, o menino que desfilava do lado do Bolsonaro. É mais um episódio da guerra nós contra eles, da polarização, dessas coisas do Twitter, do Facebook, que já deu o que tinha que dar, e a gente perde um tempão, a gente perde uma organização que nós deveríamos ter, que deveria, para a gente caminhar enquanto governo, enquanto país, que seria muito importante, mas a gente perde, porque ficam com essas coisas no Facebook, tanto os representantes do governo, como agora a própria mídia, que aconteceu nesse episódio infeliz. Dessa vez foi a própria mídia que xingou, a mídia xingando. Eu pensei que eu não fosse viver para ver isso, né? Mas a mídia xingou uma criança. Então, E aí, o que vocês acham? você vê, na Feira do Livro, né, do Rio de Janeiro, o rapaz lá pediu para recolher os material lá com beijo gay de super-heróis, né? E caíram matando em cima porque tem que ter liberdade, e não sei o que. Aí você vê o presidente chama um garoto, aí no carro, olha a proporção que chegou. Né? O tá muito profundo. E coitado, o menino sentiu toda a fúria da imprensa em cima do presidente, né? É um absurdo isso aqui, né? Isso aqui é um absurdo. Já assim, passou muito dos limites já esse negócio, né? A imprensa, vou falar a verdade, eu acho que é uma perseguição até desumana com o presidente, que agora uma criança ser alvo do ódio. Eu acho triste porque o presidente dá margem para isso, porque ele é tuiteiro. Hoje, vamos falar a verdade, ele fica nas redes sociais, ele faz aquilo. Poderia ter, olha, o presidente colocou uma criança em perigo, que isso também já é um absurdo.
É o que você falou, Everton. Mas xingar uma criança realmente é absurdo, é incompatível com qualquer mídia mundial que eu já tinha visto, Alexandre. O que você pensa? O Brasil está num... Eu nunca vi isso. O Brasil está num estado que a gente tem que dar um reset na máquina. Porque, na verdade, o pessoal está sem a menor noção de todos os lados, discutindo coisas sem o menor fundamento, perdendo tempo, propriamente dito. E, na verdade, isso daí está colhendo o que plantou durante anos, né? Você vê lá, por exemplo, as imagens dos livros lá e tal. As pessoas dizem, mas a esquerda. Cara, eu vou acompanho muito a escola do meu filho, acompanho muito as reuniões de pais. São poucos os pais que vão nas reuniões dos filhos, terceiriza para a escola a educação do filho. O professor tem professor que fala muita besteira, que eu questiono e discuto e explico para o meu filho em casa, trago ele para reflexão, e aí ele cai à tona. O problema é que os pais não acompanham. Junto com os pais, acontece também uma sociedade fraca como nós estamos vivendo. Uma briga do nós contra eles, sem muito fundamento de ambos os lados, porque se você parar para analisar, se você é um liberal, você tem que estar com a sociedade pronta para escolher o que ela quer ver. Então não adianta às vezes também, que aí eu trago para reflexão, você, por exemplo, coloca cartilha, livro de crianças, a imprensa chamando de imbecil, e ao mesmo tempo você vê as novelas. A mulher sai com 2, 3 caras, o cara tem 2, 3 famílias, às vezes o homem casa com a mulher e com a filha. Então, assim, você vê que o conteúdo que está sendo apresentado na mídia, de forma geral, é o reflexo da sociedade. Você vê meninas novas aí, com 12, 13 anos grávidas, pais com 12, 13 anos que geram filhos e abandonam. Você vê no Fantástico lá buscando o pai, programa que busca pai de 20 anos, que não sabe onde é que o pai está. Então, o que a gente está hoje, na verdade, é colhendo o que a gente plantou durante vários anos. Uma sociedade mesmo que está ruída. E aí você elege um presidente com pautas de ética, de moral, da religião, e pessoas envolvidas em tudo isso, em combater a ideologia de esquerda, defendendo ser conservadores. Mas espera aí, onde estavam esses conservadores antes do Bolsonaro? Onde estava a posição da igreja? Onde estava a defesa da criança antes do que estão cobrando hoje? Que o ECA é de 1990, foi o Collor de Mello. Então agora as pessoas citam o ECA dizendo está infringindo o ECA. Pô, legal, só agora conhece o ECA. Entendeu? Aonde estava a sociedade pedindo esse direito, esse dever da sociedade de atribuir? Então, o ECA ele sempre foi lembrado quando o adolescente mata alguém. Esse cara é um moleque, tem que estar preso igual, vamos reduzir a maioridade penal. A própria imprensa diz. Mas onde está o ECA quando chama a criança de imbecil? Onde está o ECA quando estava lá no museu, que a menina foi tocar o homem pelado? Onde estava a família que tem, por exemplo, esses livros aí, que tem fotos na internet, explícitos, desenvolvendo a criança, mas e o funk, que as crianças dançam, rebolam? Inclusive nas escolas. Então assim, pode ter isso, você vai proibir isso? Essa que é a minha questão. Você vai proibir que gere esse material? Sim. Vou proibir. Tá, mas aonde que você estava que você não controlou a sua sociedade, não controlou a sua família, ou não controlou, por exemplo, um fato engraçado que quero compartilhar com vocês, tem o meu filho, ele pega os livros de história, né, e lá do
tempo do Egito e tal, que tem as pessoas de... Ele vai e pinta. Olha que as pessoas seminuas no livro, no tempo índio, tem foto de índio nos livros de história, tem foto do Egito lá, né? Ele vai e pinta. Por quê? Porque ele não gosta desse tipo de coisa. Então, assim, você, por enquanto, pelo menos, né? Então, se você parar para pensar, a base sai de casa. A estrutura sai de casa. Pode ter cartilhas influenciando? Pode, mas se você tiver uma estrutura em casa, o teu filho olhando aquilo vai questionar. É isso que eu questiono. Entendeu? Você vai proibir o livro de ser lançado? É isso, certo? Que até o Amoedo foi um mal entendido naquela época que ele falou, quem tem que cuidar para não tocar o homem pelado lá no teatro é a família. Porque senão o Estado vai começar a se meter em tudo. O Estado vai proibir você de ver gente com roupa e gente sem roupa daqui a pouco. Entra um progressista, faz uma lei que proíbe você andar com roupa. Entra lá o conservador, faz uma lei que proíbe você andar sem roupa. Então, é tudo isso que a gente tem que questionar. O negócio é mais embaixo. Não é o que a população está aí. Por exemplo, a questão é, chamou o moleque de imbecil. Veja, imbecil é quem estava lá postando, né? Porque não era nem para ter postado. Então você vê que chegou a sociedade, chegou um estado que as pessoas não estão mais raciocinando. As pessoas estão mais para o lado animal da coisa. Perverso. Tudo é perverso. Tudo. Então, assim, não existe mais ética, não existe mais moral, não existe mais bom senso. Existe um nós contra eles. Se o bandido for da minha turma, o bandido está certo. Se o bandido for da outra turma, o bandido está errado. Então, é isso que eu estou, assim, questionando, independente de governo, estou questionando exatamente isso. Porque as pessoas que hoje são conservadores de direita eram de esquerda. Exatamente. E o comportamento é o mesmo. E eu quero mostrar isso também num fato que a gente discutiu aqui, Alexandre, também, e foi de uma outra criança também, inclusive, que foi aquela criança do jogo Internacional e Grêmio que teve a sua camisa confiscada, não sei se você lembra, por uma torcida rival. Então, o menino era torcedor do Grêmio e a mãe estava lá e a maioria era do Inter. Aí a torcida do Inter tirou. Então, é esse clima que se apoderou da política, esse clima do futebol. Estão discutindo a política no clima do futebol, pela lógica do futebol. Então, mas eu acho que tem que, quando eu falo em restartar, a sociedade tem que sentar, porque as famílias estão brigando por questões políticas. Sim. As famílias estão cada vez mais afastadas, até por ideias diferentes dentro da família. O que está faltando é o diálogo, é conversar. E chegar a um bom senso, e você ter condições de refletir aquilo que está acontecendo, e tomar o seu caminho. A individualidade é mais importante, e aí que está, aí que não está, o país está totalmente desajustado. Eu não quero saber se o livro tinha ou não tinha, eu quero saber que o meu filho, diante daquilo, ele vai dar a repulsa, eu vou prepará-lo para ter a repulsa disso. E coisa que a família não se preocupa. A família terceirizou a educação, terceiriza tudo. Nós terceirizamos o político. Agora, para você ver o cúmulo, você tem um deputado que foi para o Fantástico aí, que é acusado, ele ganhou dinheiro aqui, foi para os Estados Unidos, voltou, foi eleito. Quem elegeu aquele cara? Foi a sociedade. O cara teve 60 mil votos. O cara é bandido? Peraí, a sociedade então é bandida também? Porque o cara prometeu um grande lucro em pouco tempo. Então, assim, não existe almoço de graça, entendeu? Então, nós estamos sem noção para nada. Nós não estamos parando e pensando. É esse que é o problema. Eu acho que está na hora do brasileiro parar, sentar, refletir, parar de olhar o umbigo, né? Para olhar no contexto geral, definir o que ele espera para o país, definir qual é o tipo de político que ele quer. Nós estamos diante de uma eleição agora, prefeito. O cara quer ser prefeito da minha cidade. Tá, mas qual o projeto que você tem? Então, assim, é isso que tá. E cobrar dele.
cobrar do vereador, cobrar do professor, cobrar do outro. No Japão, se você joga um lixo no chão, todo mundo à sua volta cobra você. Diz, junta aí seu corpo, coloca lá no lixo. E o Brasil não, todo mundo não quer se incomodar. Esse é o grande problema, entendeu? Tem um comentário aqui para vocês, se vocês quiserem responder, vou ler. Por que prenderam o Lula? Porque não tinha chance de eles ganhar. Por isso nós precisamos que o Lula volta. Só alegria, noite e dia. Então esse rapaz aqui tá defendendo a volta do Lula. Deixa eu defender. É o que o Alexandre estava falando. É o clima de Fla-Flu, né? O meu bandidão é melhor que o seu. É isso que se apoderou da nossa sociedade. Esse comentário reflete isso. Da criança ainda, acho que o Alexandre falou, é tudo, né? A família se perdeu, né? Foi ali que perdeu os valores. Porque você vê bem, precisou fazer o ECA para defender a criança, a família não defende mais, precisa disso. O brasileiro precisa de leis, de regulamento para ditar o que ele tem que fazer, ele não consegue. Hoje mesmo, você vê essas notícias, as pessoas não conseguem, deixa eu olhar isso aqui, eu preciso realmente fazer alarde, eu preciso repassar isso, eu preciso consumir essa notícia, ela é verdadeira, ela não é. Eu falo da criança, ela não pode trabalhar de forma alguma antes dos 14 anos, ela não pode, 14 a 16 como aprendiz, né, devidamente de acordo com a lei, ela não tem capacidade motora de dirigir um veículo, tá certo? Uma série de coisas. Com relação a esse material, né? Então, por que a gente também, a família, não começa agora, deixar a criança ser criança? A criança brincar de boneca, a criança brincar de carrinho, brincar junto, não brinca. Sabe, tem que acabar um pouco esse negócio, tem que parar. Agora, a forma de disparar Mas é mais os pais, do jeito que o Alexandre está falando. Então, Ângelo, mas olha só, essa questão assim, a sociedade ela fala, como você está falando, a criança não pode trabalhar. Por quê? Quando entrou na lei que a criança não pode trabalhar, porque é para ela estudar. Só que o não trabalhar, o não trabalhar não é não trabalhar. Poxa, criança não pode trabalhar. Criança pode arrumar a cama? Criança pode lavar a louça? Criança pode varrer? Então, assim, por que a família não faz isso? A criança pode fazer isso. Mas você sabe que Dar uma comida pro cachorro? Com a minha filha, eu tive problemas justamente por causa disso. Porque ela começou a ter uma idade, eu separado, então eu falei, não, essa louça aqui do almoço é tua, você vai lavar a louça. A outra parte chegou em mim, que você quer escravizar minha filha? Você quer fazer... peraí, eu estou ensinando arrumar a cama. Como é que ela vai exigir alguma coisa, que alguém faça alguma coisa, se ela não arruma a sua cama? Então, mas aí existe que o brasileiro ele é ignorante, a hermenêutica jurídica, entendeu? Quando você pega o ECA, você fala exatamente artigo por artigo. Criança não pode trabalhar, criança não isso, criança não aquilo, criança não é punido. Não, você não tem que ler o artigo, você tem que entender toda a interpretação da lei como um todo. Para que serve o ECA? É um contexto geral, não pontual por artigo por artigo. Então, assim, é isso que eu estou te falando. Criança não pode trabalhar. Mas, poxa, pode lavar uma louça? Pode varrer a casa? Pode ajudar os afazeres de casa? Pode? Então, não faz nada. Aí, por exemplo, a mãe chega assim, eu não faço porque a lei não proíbe eu pedir para ela lavar uma louça e tal. Então, é isso que eu estou dizendo. A lei no Brasil serve de muleta para as pessoas, porque as pessoas só focam na lei nos seus direitos e não nos seus deveres. Isso em tudo no Brasil é assim, entendeu? Então, qual é o juiz que vai tirar o pátrio poder porque a mãe pediu lá e para a criança lavar a louça, acostumou a criança a lavar a louça? É isso que as pessoas usam, é o 880. Tá? Deveria ter a lei? Não deveria ter o ECA. Por que teve o ECA? Porque estavam infringindo muito os direitos da criança,
estavam fazendo coisas com crianças que não deveriam ser feitas. Aí o Estado foi lá, em vez de melhorar a educação das pessoas, a reflexão das pessoas, de punir severamente quem estava fazendo isso, foi lá e criou uma lei que não consegue cumprir. Nós estamos de 90 até agora, continua ainda criança ter abuso sexual, criança gravidez infantil, você não pode trabalhar, mas agora então não pode fazer nada. Aqui nós perdemos as crianças, os adolescentes, no tráfico. Esse que é o problema. Por quê? O governo, educação. Que educação básica que ele deu? Os esportes, que esporte ele seguiu dentro das escolas, né? Então foi pior. Coisa que eu observo é que esse fenômeno que vocês dois estão observando, que é a crueldade para com a criança, de certa forma, e o despreparo das famílias, ele só é observado aonde? Em ditaduras, onde o Estado é muito grande. Então, por que como assim, né? Por que quando o Estado é muito grande, qual é a ligação que existe quando o Estado é muito grande e a criança é explorada? Simplesmente porque você não tem a liberdade individual. Entendeu? E aí tem que entrar com o Estado dentro da família, que é aí onde a família perde ainda mais poder, por causa da lei. Tanto que alguns legisladores, a criança, o seu filho, não é seu. Por quê? Na Constituição diz, é dever dos responsáveis, da sociedade e do Estado. Por que dever de Estado? Porque se o Estado sentir que a criança está sendo explorada de alguma forma e violada pela família, o Estado vai lá e toma aquela criança da família. Está entendendo? Então, por isso que alguns legisladores alegam isso. Não, a criança não é da família, a criança é do Estado. E aí começa essa discussão novamente. Ok? Passemos para o próximo tópico aqui, gente. Pode mandar mensagem, pessoal. Pergunta, conversa. Mesmo se for mensagem do PT aqui, pode mandar. Já está aberto aqui, a gente comenta tudo que vier. Próxima. Araraquara quer um nome para prefeito. Mais uma vez, volta aos noticiários, ao imaginário popular, entre aspas, porque não é a população que fica falando, a gente sabe quem são os pretensos pré-candidatos aí que querem poder, que querem tirar do PT. Então, agora eles voltaram aí aqui em Araraquara, que é a cidade de onde nós estamos falando, viu, gente? Eu sou araraquarense, o Alexandre não é, mas mora aqui, radicado aqui, o Dito também é. E... Você não é araraquarense? Você não é? Marília. Tudo bem, mas voltando aqui. Mais uma vez, o pessoal daqui de Araraquara, a elite política de Araraquara, fica ventilando isso. Precisamos de um nome para tirar o PT. E eles querem um nome para prefeito. Eles não querem uma nova política, eles não querem que você apresente pautas para que solucione os problemas da população, que ela se organize em torno de princípios liberais. Eles não querem isso. Eles querem simplesmente um nome para tirar o outro nome que está lá. O que a gente pode falar disso para esse pessoal, para a população de Araraquara? Como que a gente vai ventilar essa nova notícia, né, que está aí nos portais aí dos jornais de Araraquara, no Facebook, que agora nem jornal escrito a gente tem praticamente, tem um só. Elite política para mim não existe, primeiro ponto. Tá? Nós daqui a pouco somos chamados de elite política só porque falamos de política. Então, assim, elite política não existe. Segundo aspecto que eu observo é que, na verdade, todo mundo está querendo pegar onda. Uma onda de renovação, uma onda de novo, uma onda que quer sangue novo, quer tirar nós contra eles, quer tirar o PT, quer isso e aquilo. Eu sempre digo, na verdade, se você está disposto a fazer algo novo, você tem que demonstrar pelo exemplo. E não é em momento político que você demonstra pelo exemplo. Você tem que vir trabalhando já durante anos, demonstrando o que você faz e fazendo um diferencial na sociedade. Esse que é o meu aspecto. Eu sempre votei no menos pior, né? Na última eleição eu já votei nos melhores. Né? Então, o que acontece? Eu acredito que cada vez mais nós vamos votar nos melhores, desde que tenha um projeto e que a população amadureça mais essa questão política. Porque uma coisa é você falar que eu sou liberal, eu sou capitalista, eu tenho um projeto, eu sou conservador, tá, mas me prova o seu projeto. Eu sempre digo, enquanto você não tiver políticos que digam o que vai fazer, como vai fazer,
quando vai fazer, com que dinheiro vai fazer e quanto tempo vai levar, são 5 perguntas básicas. Quem quer ser vereador, quem quer ser prefeito, me responde essas perguntas, faça um projeto, um plano de governo, se eleito for, o que você vai reduzir de austeridade pública com o dinheiro público. Por quê? Não adianta nós fazermos reforma tributária, você vai reduzir o recolhimento, tá, mas vai tirar da onde? Vai tirar da educação, da saúde, da segurança, ou vai tirar dos privilégios dos deputados? Qual é o deputado que vai abrir mão? Qual é o vereador que vai abrir mão do salário? Qual é o vereador que vai reduzir os assessores? Hein? Qual é o vereador que vai abrir mão do carro da Câmara de Vereadores? É isso que eu quero saber. Quem vai reduzir os privilégios? Qual é o candidato a prefeito? Quantos secretários ele vai precisar? Ele vai pegar profissionais de carreira, que tem excepcionais profissionais dentro já do poder executivo, que são de carreira, que conheço vários, muito bons. Eu contrataria para a minha empresa. Um prefeito vai usar essa mão de obra extremamente qualificada ou vai colocar pessoas do partido que ele coligou ou do partido dele? Primeiro, quando você coliga, você já deixa de ser um prefeito, porque você passa a ser um grupo de pessoas administrando o país, ou a prefeitura. Então, se você coliga com partidos para vereador, para prefeito, você já não vai ser mais dono do seu mandato. Você vai ter que arrumar secretariado para o partido A, B, C, D. Essas pessoas vão ser indicadas pelos partidos que você fechou coligação e não estão alinhados muitas vezes com a sua ideologia. Por quê? Porque a ideologia no Brasil é terrível. Você não vê um partido alinhado que diga, eu vou fazer isso, 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 isso. O Novo é o único partido que fala isso. Eu não vou ter leis para aumentar impostos, não vou criar novos impostos, vou reduzir o Estado, não vou usar fundo partidário. Tá, e os outros partidos? Então, os partidos dizem que eles são liberais e vão lá e votam a favor do aumento do fundo partidário. Que partido é esse? Liberalismo é esse. Que liberalismo é esse? O cara quer assumir a prefeitura com ideias liberais e conservadoras, mas não me fala quantos secretários, ele vai manter os mesmos números de secretários da gestão atual? Ele vai colocar cupinchas de partidos que ele coligou como secretários? Então só vai trocar 6 por meia dúzia, me desculpe. Então, o que vai diferenciar nessa eleição? São projetos simples, projetos. Pergunte quem são os candidatos e lançar nomes agora é a maior besteira do mundo, porque você vai derreter até a eleição. Esse é o meu ponto de vista. O discurso já, eu acho assim, já está de uma forma até muito antecipada, né? Essa questão de nomes para sucessão. E o que eu vejo é só uma união, um aglomerado de siglas, de letrinhas, contra o poder vigente. Gente, eu perguntei numa dessas daí, foi uma enquete semana passada, eu perguntei para a pessoa, escuta, qual é o projeto? O projeto é ser contra? Como que você vai governar? Não, a gente vai governar com honestidade. Tá, mas que jeito? Como que é? Honestidade é obrigação, meu amigo. Então, assim, olha, tem uma pessoa aí, um nome que já está como líder nas pesquisas, ele está sem partido, provavelmente ele vem para o PSC, mas ele é de direita. Partido Social Cristão, quer dizer, ele é conservador nos costumes, ele não é um liberal, ele não vai reduzir, ele não vai fazer nada diferente do que o atual governo está aqui, que você está criticando. Ele não vai fazer nada diferente. Então, a gente como eleitor tem que realmente ficar atento para isso. Eu não sei se os eleitores estão preparados para isso, né? De ficar atento para esse aglomerado de sopa de letrinha. A pessoa vem agora, porque agora também surfa nessa onda, né? Nesse discurso de contra todos. Quem vai tirar quem? Exato. E aí o que acontece? Vamos votar errado de novo. E a gente tem coisa boa para votar. Então, Ângelo, mas aí que tá. A gente tem uma ignorância política tão grande quanto todas as outras. Que às vezes o cara é candidato, o cara quer ser prefeito, mas não sabe nem o que um prefeito faz. Ele nem pesquisa quanto que tem de precatório na prefeitura, na gestão dele. Vamos falar, ele não sabe nem ele não sabe nem quanto que gasta
de vale transporte todo dia para levar as crianças para a escola. Ele não sabe nem quantas escolas tem. Então, é esse que é o problema. Para o cara ser, por isso que o Partido Novo faz a seleção. Porque para o cara ser candidato a prefeito e não sabe absolutamente nada do seu município, é tiririca. Quando eu chegar lá, eu te digo o que vai acontecer. Queria mandar um abraço aí para o Paulo, que nos acompanha sempre, Paulo Ribeiro, lá de São José dos Campos. São Paulo. Ele citou aqui, ó, o problema do Brasil é que está terceirizando a educação dos seus filhos. Escola ensina, quem educa é a família. Exatamente, Paulo. Está terceirizando a política, troca voto por dentadura e depois reclama. Faz tudo errado e depois grita em redes sociais. Olha só a questão do fundo partidário. Todo mundo vota mal, para depois reclamar que o Congresso quer destinar 3,7 bilhões para essa verba absurda. O nosso problema é educação, no sentido mais literal da palavra. Exatamente, Paulo. Educação de casa, né, de raiz, valores da família, valores éticos, morais, porque quando você fala, às vezes, em educação, as pessoas dizem que é somente aquela da escola, né? Educação é escola. E nós pegamos, por exemplo, países que têm uma educação, um ensino muito pior que o do Brasil, e, no entanto, consegue ter valores mais fortes no seu país, tradicionais, na sua base. Isso daí é muito interessante. Por exemplo, você vê países da África que as pessoas não saem assaltando e roubando para comer e tal. Você pega, por exemplo, citam muito sobre a liberação das armas. Você pega, por exemplo, o Paraguai, ele tem uma educação, a qualidade do ensino no Paraguai é inferior ao brasileiro. E a taxa, na verdade, a taxa de crimes de lá é mais baixa que no Brasil. Então, são questões que você começa a analisar e você vê sobre a cultura, a estrutura familiar mesmo. Esse daí é o cerne da questão, né? Você tem os 3 pilares, né? Bom, pessoal, eu não tenho muito o que falar a esse respeito, sempre falo que não é o nome, não é o campeão, não existe o Salvador da Pátria. Pare de acreditar no Salvador da Pátria, pessoal de Araraquara, para com isso. Não é um nome que vai tirar o fulano A. Se você quer vencer uma eleição, você precisa, antes de mais nada, ter ideia do que você vai fazer. E ter que ter uma base organizada diante dessas ideias. Não adianta você querer vencer uma eleição simplesmente pela fama. O cara tem um nome, é ele. Achamos o nome que vai ganhar. Não é o nome. E mesmo se o nome ganhar, se ele não fizer um bom governo, o cara que perdeu nessa vai voltar com mais força na outra. Porque ele não tem preparo. Um detalhe que a gente tem que observar, pessoal, existem dispositivos jurídicos para mudar a cidade sem você ser prefeito, sem você ser vereador. Tá? Você tem que ir na Câmara de Vereadores, você tem que fazer denúncias. Aí a pessoa faz uma livezinha na internet e, aquele cara é o cara, porque aquele cara tá mostrando a coisa errada. As lives hoje é o quê? É buraco, o cara mostrando que tá um buraco na rua, que aí ele ligou para a prefeitura consertou, e esse cara vai ganhar voto. Então, mas não é assim. Se esse cara quiser mudar a rua dele, a cidade dele, ele entra com um ofício, ele entra com um pedido, ele entra com uma denúncia no Ministério Público. Então as pessoas estão achando muito fácil denunciar na internet, simplesmente. As pessoas não participam de conselhos municipais, não vão lá levantar a mão e dar ideias. Não, quando eu for vereador, eu vou fazer a lei tal. Cara, o cara pode entrar com uma lei já, um pedido de lei sem ser vereador. Não precisa ser vereador. Por que ele não pega o vereador dele, o vereador amigo dele, e diz: fulano, essa lei é legal, leva lá para mim e abraça o negócio, porque ele não quer dar para o outro. Ele quer assumir quando ele for vereador, se é que ele vai ser vereador. Então o brasileiro ele é muito egoísta nesse sentido. E para você ter uma ideia sobre a quantidade de egoísmo que eu vou explicar, o problema do Brasil é o brasileiro se conscientizar. Nós temos hoje mais de 4 brasileiros na fila de espera para adoção por criança no Brasil.
Nós temos mais pessoas querendo adotar crianças do que crianças para serem adotadas. Vocês sabiam disso? Sabe? E por que tem mais pessoas querendo adotar do que crianças para adotar e não conseguem adotar? Porque elas querem escolher a criança que ela quer adotar. Então ela não quer adotar pelo fato de adotar uma criança, de ter uma criança em sua casa. Ela quer aquela criança no perfil de que ela quer escolher. Então não é pelo ato. Você está entendendo? E tudo no Brasil é assim, pessoal. Não acha que... Enquanto que o brasileiro pensar assim, pensar no seu interesse, no interesse individual maior que o coletivo, esquece. Você não precisa ser vereador para fazer uma lei. Você não precisa ser vereador para dar um impeachment no prefeito. Você não precisa ser vereador para fazer uma denúncia no Ministério Público. Você não precisa ficar postando no Facebook, no WhatsApp reclamações sem ir lá. É isso que eu questiono. Entendeu? É isso aí. Bom, temos mais um comentário aqui. Tem outro ali também. E hoje não pode mais separar os irmãos. Bom, eu tenho um outro aqui. Sobre a adoção. Tá assim, ó. Será se caso o Enéas ganhasse as eleições, teria tantas perseguições como o Jair Bolsonaro tem? Se o Enéas ganhasse a eleição naquele momento? Não teria. Não teria? Não teria. Não teria. Hoje, assim, os caras brincaram, né? Com a bola, 16 anos ou mais. E agora que chegou a hora deles passarem a bola para frente, eles não querem passar, né? Eles querem segurar. Então, assim, eu acho que Enéas teria um caminho muito mais suave para percorrer do que o atual. Gente, pode ser bem sincero, eu não gosto de ficar falando mal da mídia. Porque a mídia está ali para criticar mesmo, gente. Porque ela quer ver sangue mesmo, ela quer vender matéria. Seja A, B ou C. Você não quer reclamação da mídia, vai ter que pagar. Sim. É errado? É errado. Foi o que foi feito em todos os governos, eles pagavam e faziam. Então era um toma lá e dá cá. Agora, o Bolsonaro não paga? Vai tomar mesmo. Vai tomar. O Zema lá em Minas não está pagando, a mídia está metendo pau nele, entendeu? Se Enéas não pagar, também vão reclamar. Se você for um cara que não queira bancar a mídia, independente, a mídia local, na sua cidade, você vê quantos rádios tem, quantas TV na cidade. Se aparece, você paga. Se você não aparece, não paga. Graças a Deus tem as redes sociais, por isso que eu não critico nada, o que colocar aí tá bom na rede social, que é uma voz do povo, todo mundo pode falar tudo o que quiser, né? Lógico que vai cumprir a lei se estiver infringindo alguma coisa, mas você tem mais acesso. Agora, esperar, por exemplo, se eu fosse presidente do Brasil, eu ia esperar que a Globo ia falar bem de mim, que vai SBT, que coisa... Ou que se simplesmente... Não tem, gente. A parte do negócio. Se amanhã vocês for prefeito de Araraquara, pode preparar que você vai pagar para a mídia virar marrom lá, né, e quietinha e te ajudar, ou você vai apanhar, independente de quem seja. Eu não reclamo da mídia, eu fui candidato a deputado federal. Sabia que ia tomar cacete da mídia. E o Bolsonaro sabia que ia tomar cacete da mídia. Ou ele acha que ele ia ser eleito, a Globo ia pro lado dele. Para. Ele pagar. Isso daí é coisa. Agora, vai pagar? Não vai. Se ele não está pagando, está perfeito. Tem mais o que apanhar mesmo e ficar quieto e a mídia pode bater. Não espera que a mídia faça a propaganda dele. No caso do Enéas... Porque também acho que tem muita coisa que o pessoal acha que a mídia é de esquerda, né? Ela não é, ela é de quem paga. Não, no caso do Enéas, vamos lá. No caso do Enéas, era uma outra situação. Né? Nós não tínhamos, por exemplo, redes sociais. Começo de conversa, que inviabilizaria a eleição dele, né? Ele tinha um projeto na área educacional, não era um militar, muito embora tivesse... Ele foi terceiro sargento, né? Ele era formado em medicina também, era um cara bastante inteligente para a época dele e tinha um destaque enorme, né? Em relação aos outros, um destaque intelectual, fala, que os outros presidentes, né? O Lula era muito limitado, e eu acho que é isso que desperta o imaginário do brasileiro. O fato do Lula, mesmo tendo sido um analfabeto, ter sido eleito, e o doutor Enéas não ter nem 10%. Eu acho que é isso que incita, sabe? Que faz com que a gente imagine, olha, se um cara que é analfabeto foi, e aí o país teve esse rumo trágico, será que se o doutor Enéas tivesse sido naquele momento, ele não teria dado um rumo diferente? Eu não sei responder sinceramente, porque eu não acho que é o cara que vai mudar.
Não é o Enéas que iria mudar. Quem iria mudar seria uma construção política na base, a própria população. E isso a gente não tem. Por exemplo, a gente não tem um congresso decente, gente. Se fosse o Enéas presidente hoje, vocês acham que com esse congresso ele ia fazer o quê? Esse é o erro do brasileiro. Passa a mesma dificuldade. Vota em presidente, não vota no legislativo. Focou Bolsonaro, os candidatos a presidente, tá aí. Ah, mas o fundão não passa, o fundo partidário não acaba. Claro que não vai acabar, você não escolheu o deputado lá certinho. Outra coisa, a mesma lógica... Não vão votar nunca. A mesma lógica que o Alexandre estabeleceu para o ECA e para as crianças, que vem errado desde a década de 90, que é desde o ECA, vem errado até antes, mas o ECA é de 90. É a mesma lógica, por exemplo, para o nosso STF. Quanto tempo faz que o STF não funciona, gente? Nunca funcionou. Na verdade, o STF foi notado na época do Lula e tal, que todo mundo conhecia mais os juízes, né, do que os jogadores de futebol. Sim. Até então sempre existiu e sempre foi atrapalhar. Sempre foi que ninguém nunca deu bola, sempre terceirizou a responsabilidade. Então a política vai mudar? Não é quando a gente eleger o cara, Não. é quando nós começarmos a nos mobilizar na base, gente. E Exato. aí a gente começar a eleger todos os nossos representantes de uma maneira correta. Exato. É E isso aí. participar da política. Bom, Certo? era isso. Valeu, pessoal. Para Ótimo. mim, fecha por aqui. Um grande abraço. Segunda-feira, às 19 horas, estaremos novamente. Bate-papo com os amigos. Mandem a sua informação, compartilhe aí e vamos embora. Ok. Abração, pessoal. Beleza? Valeu, Turma aí de Marília, um abraço em peso aí assistindo a gente, hein? Valeu, Jorginho. Marília, né? É, isso aí. Ahmed. Os amigos aí dos pedais também estão acompanhando a gente. Julião, um abraço. Um abraço pro Thiago Nascimento, que foi quem fez a pergunta do Enéas. Ó, o Jorginho aqui, ó. Pergunta: hoje podemos falar que Dória é um novo FHC misturado? Aí FHC 2.0. O motor é um pouquinho melhor. Dória, nota de R$3. Um abraço. Abração. Boa noite, gente.